Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultado do quarto trimestre de 2024 da Natura Co. É importante informar para aqueles que precisam de tradução simultânea que o recurso se encontra disponível na plataforma. Para acessá-lo, basta clicar no botão Interpretação, no ícone em formato de globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio em português, clicando em silenciar áudio original. Estão conosco hoje Fábio Barbosa, diretor-presidente da Natura Co. João Paulo Ferreira, diretor executivo para a América Latina. E Guilherme Castelã, diretor financeiro da Natura Co. A apresentação a qual faremos referência durante essa call está no website de Relações com os Investidores. Passo a palavra agora para Fábio Barbosa. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por estarem aqui conosco hoje para falarmos do quarto trimestre e do ano de 2024. Vou começar olhando um pouco para trás, rapidamente, para essa jornada em direção à simplificação do grupo que iniciamos em julho de 2022. Desde então, vendemos a Aesop, TBS e evoluímos na desalavancagem e na integração das marcas Natura e Avon na América Latina em 2023. Com isso, chegamos em 2024, concluindo a integração da Natura e Avon, chamada Onda 2, no Brasil, e passando pela reestruturação voluntária da API, Avon Products Inc., que foi encerrada em dezembro, como vocês sabem. Com relação à Avon Internacional, nós recompramos as operações fora dos Estados Unidos por meio de uma oferta de crédito de 125 milhões de dólares. O seu resultado operacional segue pressionado pela desalavancagem das receitas. Na América Latina, por outro lado, mostramos um ano com fortes receitas e rentabilidade expandido 40 basis points ano contra ano. As eficiências da Onda 2 foram parcialmente reinvestidas em projetos estruturantes de marketing, que levaram à aceleração da tendência de vendas ao longo do ano. Excluindo os efeitos dos investimentos em sistemas que estão agora classificados como OPEX, ao invés de CAPEX, e os royalties, que agora são tratados como intercompany, a margem expandiu 160 basis points no ano de 2024, comparado ao ano de 2023. O desempenho do trimestre também mostrou aceleração de receitas, com especial destaque para a categoria de presentes. Sob o aspecto da rentabilidade, o quarto trimestre foi impactado pela concentração de investimentos diversos que acabaram interrompendo a sequência de trimestres com expansão de margem que vínhamos registrando. Por outro lado, esses investimentos são importantes alavancas para a retomada do crescimento sustentável da companhia. Em meio a esse ano intenso, a Natura ficou em primeiro lugar no Merco, como a empresa que melhor reputação no Brasil pelo 11º ano consecutivo. Vou passar a palavra agora ao João Paulo e ao Guilherme Castelã para a apresentação dos resultados e volto para as conclusões finais de Q&A. Bom dia a todos, aqui é o João Paulo falando. O Fábio acabou de comentar os vários avanços sólidos que tivemos em 2024 e eu queria destacar os progressos na chamada Onda 2, da integração Natura e Avon dentro da América Latina. Lembro a todos que a Onda 2 era fundamentada na integração das redes de consultoras e representantes, o que traria para elas ganhos de produtividade e, para a empresa, ganhos de eficiência na gestão comercial. Também incluía a otimização dos portfólios combinados e, finalmente, eficiências nos processos administrativos e de back-office. Em 24, concluímos a Onda 2 no Brasil e os resultados estão aí. O desempenho do Brasil e dos demais países onde a Onda 2 já foi concluída mostra ganhos de receita, ganhos substanciais de rentabilidade e de geração de caixa. No Brasil, em particular, nós temos visto um aumento do cross-sell entre marcas, principalmente após o lançamento do pedido combinado e do checkout integrado, o que agora permite que as consultoras comprem ambas marcas em um único pedido e já, em muitas regiões, receberem em uma única entrega. Agora, um resultado muito importante da Onda 2, que eu gostaria de destacar, é que todas as eficiências obtidas têm nos permitido intensificar nossos investimentos em inovação, em apoio às nossas marcas, em marketing, em projetos estruturantes, o que tem trazido ganhos de market share para a marca Natura. E eu estou confiante que
Muitas eficiências adicionais ainda vão se refletir no P&L à medida que a nossa curva de aprendizado avance em todos os nossos países. Para 2025, nos resta a implementação da Onda 2 no México e na Argentina, onde a nossa abordagem tem sido gradual e escalonada. No México, nós já anunciamos no final do ano a descontinuação do modelo multinível da Natura e sua substituição pelo modelo binível, portanto, alinhado ao nosso modelo de operação em todos os demais países. E esse era um passo importante para a unificação dos canais de vendas entre as duas marcas. E na Argentina, temos início à Onda 2 em dezembro, com o fechamento do centro de distribuição da Avon, iniciando assim a consolidação logística das marcas. Enfim, esse era o breve resumo que eu queria lhes passar sobre a integração da Natura e Avon, a Onda 2 dentro da América Latina, mostrar a nossa confiança nos resultados obtidos até o momento, ganhos de receita, ganhos expressivos de rentabilidade, de caixa, de mostrar que estamos bem preparados para a conclusão dos demais países em 25 e, como sempre, estarei à disposição ao final para perguntas. Bom dia. Estamos reportando no quarto trimestre um aumento de receita de 16,1% em moeda constante, com destaque para o forte desempenho da Natura no Brasil, onde a marca cresceu 21%, mantendo a forte dinâmica de vendas e se beneficiando dos ganhos de produtividade e volume, especialmente em meio aos investimentos em marketing e inovação, mas também um mercado saudável de beleza no país. Na região hispânica, o desempenho da marca também foi robusto, registrando melhoras das tendências nos países da Onda 2 e a aceleração do crescimento da receita no México. Olhando para a Avon no Brasil, a marca se manteve praticamente estável, com queda de 1%. No ano, a marca também entregou estabilidade, mas o desempenho da marca ainda é altamente dependente de incentivos comerciais, como promoções, iniciativas de marketing e inovações. Já na região hispânica, a Avon apresentou um crescimento de 1,7% e uma queda de 16,5%, excluindo a Argentina. Tanto o México quanto a Argentina já sentiram impactos das etapas de integração das marcas. O segmento de casa e estilo mostrou pelo quarto trimestre consecutivo estabilidade nos países Onda 2, mas ainda mostra uma queda acentuada anual. Aqui no slide 7, vamos falar da rentabilidade. O EBITDA recorrente do quarto trimestre foi de 703 milhões e margem EBITDA recorrente de 9,1%, uma queda de 70 bips ano contra ano. Como vocês podem ver no gráfico, partimos de uma margem bruta menor esse trimestre, como resultado do desempenho forte de vendas de presentes com margens mais baixas, dos incentivos comerciais táticos pontuais do trimestre e especialmente dos impactos na Argentina. Excluindo a Argentina, a margem mostra importante melhora ano contra ano. A margem bruta, aliada ao aumento de despesas gerais e administrativas com investimentos em projetos estruturantes, especialmente em sistemas e TI, levou a um pequeno aumento de 10 bips na margem EBITDA recorrente da Latam, excluindo investimentos em intangíveis e royalties. Ao incluirmos intangíveis e royalties, chegamos a essa queda de 70 bips na margem EBITDA recorrente. Tivemos também no trimestre o efeito de redução das despesas corporativas, que caíram 36% na comparação anual, e o impacto do EBITDA recorrente da Avon Internacional em dezembro. Aqui no slide do lucro, vocês podem ver que o prejuízo reportado está basicamente relacionado aos impactos não operacionais do EBITDA e à linha das operações descontinuadas. Ao voltar 34% de tax shield desses ajustes do EBITDA, o lucro líquido ajustado fica positivo em 238 milhões. Os 703 milhões de EBITDA recorrente do trimestre foram mais do que compensados pela linha de operações descontinuadas de 114 milhões e 843 milhões de despesas relacionadas ao Chapter 11 da IPI, os efeitos de reconsolidação não caixa da Avon Internacional e os investimentos da Onda 2. Nesse slide, vocês podem ver o nosso fluxo de caixa. O lucro líquido ajustado foi de 3,1 bilhões em 2024, parecido com o ano de 2023.
No entanto, esse ano, o lucro inclui 610 milhões de despesas da holding com Chapter 11 da API e outros projetos estratégicos. Nesse sentido, o ano apresentou uma melhora underlying de 595 milhões ano contra ano. Essa melhora é consequência da expansão de margem, mesmo incluindo 217 milhões em investimentos em sistemas contabilizados como OPEX ao invés de CAPEX. Como consequência disso, a linha de CAPEX também diminui ano após ano. Essas melhoras foram, em parte, reinvestidas em capital de giro operacional, que piorou em 251 milhões ano contra ano, dado o alongamento dos recebíveis que temos mencionados durante o ano, parcialmente compensadas pela linha de pagamentos. Adicionalmente, os impostos esse ano também foram maiores por conta de um menor pagamento de juros sobre capital próprio da Natura Cosméticos para a holding. No ano de 2024, o fluxo de caixa da firma foi de 321 milhões, ou 931 milhões quando retiramos os efeitos não recorrentes das despesas da holding relacionados majoritariamente ao capítulo 11. Nesse slide, vocês podem ver nosso endividamento. Com isso, encerramos o quarto TRI com 4,5 bilhões de saldo de caixa e uma dívida líquida de 2,4 bilhões, levando a posição dívida líquida EBITDA para 1,27 vezes. Nossa posição de endividamento é baixa, mas pouco acima da nossa expectativa inicial, impactada pelos efeitos não operacionais do Chapter 11 e os impactos não caixa da Avon Internacional, que totalizaram 560 milhões do EBITDA no ano. Além disso, em 31 de dezembro de 2024, tínhamos 420 milhões de dólares em derivativos para mitigar riscos cambiais do principal da nossa dívida em dólar. Esses derivativos tiveram um ganho próximo de 300 milhões de reais no trimestre, que não são incluídos na posição de dívida líquida. Ajustando por esses efeitos, a nossa dívida líquida EBITDA ficaria em 0,86 vezes. Vou passar a palavra agora de volta para o Fábio para as considerações finais e próximos passos. Para finalizar a nossa mensagem de hoje, queria enfatizar aqui alguns pontos. Primeiro, quero parabenizar todo o time pela conclusão da Onda 2 no Brasil. Esse é um importante marco que tem fortalecido nossa companhia. As eficiências e produtividade obtidas têm permitido que os países da Onda 2 cresçam, melhorem margens e fluxo de caixa livre, ao mesmo tempo em que investem em projetos estratégicos para o crescimento sustentável. E nós trabalhamos para termos ainda mais evolução nesse ano em todas essas métricas. Importante lembrar aqui que a Onda 2 deve ser concluída até o final desse ano, com a finalização dos processos no México e na Argentina. Segundo, o processo de simplificação da companhia está evoluindo e continua sendo a meta primordial da administração. É nessa linha que seguimos executando as oportunidades de eficiências adicionais mapeadas para a holding e também seguimos com os estudos para as alternativas estratégicas para a Avon Internacional. O time de executivos da Avon Internacional está focado em buscar caminhos para a recuperação enquanto minimizam a saída de caixa no curto prazo. Terceiro, manteremos um foco absoluto na alocação de capital, buscando a estrutura ótima que suporte investimentos rentáveis para que possamos entregar bons retornos aos acionistas. E por último, nosso compromisso de sempre com a estratégia Triple Bottom Line, que segue firme e forte para destravar valor para os acionistas de maneira sustentável. Obrigado e vamos agora às perguntas de vocês. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan. Estarei mandando uma solicitação para que ative seu áudio. Por favor, Joseph, pode perguntar. Olá, bom dia a todos, bom dia Fábio, Gui, JP, obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que eu queria explorar um pouquinho com vocês, talvez aqui o tópico, né, discutindo com investidores de madrugada, muito no que tange a despesa, né, mesmo quando a gente faz o ajuste despesamento dos contratos de TI, etc., você enxerga que mesmo SG&A com o CAPEX ele ficou bastante acima da expectativa. A gente entende também que, né, teve alguma
incremento de marketing. Então, eu queria entender de vocês, né, se teve algo pontual, né, mais relevante do ponto de vista de investimento de marketing, né, nesse quarto tri, ou até mesmo um provisionamento de PLR ou bônus, né, dado que quando a gente olha a foto do ano, ela não foi a foto que a gente vê no quarto tri, né, ela foi muito mais aderente com uma visão construtiva, né? E ao passo que o quarto tri ficou um pouquinho, bastante aquém às expectativas do mercado. Então, eu queria explorar com vocês como é que a gente deveria entender essa dinâmica de despesa daqui para frente e como isso aqui se conciliaria com o crescimento de top line. E aí, por último, né, acho que tem a questão da Avon Internacional que ela está pendurada, vocês estavam em acordo de exclusividade. Eu queria entender como é que vocês estão pensando as alternativas hoje, né? Então, vocês falam de venda, carve-out, mas, sei lá, fazer uma JV com alguém para essa terceira parte resolver o problema. Então, um pouco mais de visibilidade nisso aqui ajudaria muito. Muito obrigado. Bom dia, Joseph. O João Paulo aqui. Eu vou pegar a primeira pergunta e vou pedir para o Gui responder a segunda parte, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a rentabilidade do quarto trimestre também nos frustra, né? E que nós estamos absolutamente comprometidos com a expansão de rentabilidade, com a expansão de geração de caixa, como de fato entregamos on a full year basis aqui na América Latina, não obstante pressões adicionais como o despesamento crescente de software. Então, quero começar reafirmando esse nosso objetivo. E eu lamento que o Q4 tenha sido um trimestre onde as comparações não são diretas por diversos efeitos. Isso também aparece nas despesas, no G&A, Joseph. Então, você já mencionou a correção para o despesamento de software, que nesse trimestre foi maior do que a média do ano, apenas por faseamento seja da substituição de software ou da entrada de novas ferramentas. Nós, ao longo do ano, consumimos mais ou menos 100 bips no despesamento de software, e nesse trimestre aqui foi acima da média, mas ela é uma sazonalidade anormal. Mas não foi só isso, Joseph. Os efeitos da Argentina, da hiperinflação argentina e daquela correção do Q4 de 23 também foram muito significativos mas muito mesmo, tá? Quer dizer, lembra que lá no Q4 de 23 teve a max desvalorização, além dos efeitos da hiperinflação, que afetaram seja a base de comparação lá em 23, como também números de 24. Isso tem um efeito desproporcional no Q4. Esses dois componentes, o despesamento de software e a hiper da Argentina, representam a grande maioria da variação do G&A que você está observando. Resta investimentos adicionais para apoio à marca, ao crescimento. Não teve nada de muito anormal, exceto a nossa confiança nas ofertas que a gente tinha no final do ano. Para o Natal, tivemos um Natal espetacular, que eles estão acompanhando também a receita da Natura, mas a gente viu aceleração nos países da Hispana, não só no Brasil. Então, tem um pouco de R&D por conta da montagem do laboratório, quer dizer, tem transferência de funções que eram lá da Avon Internacional que vieram para cá, a gente terminou a montagem do laboratório, está acelerando o pipeline também para a Avon, para o futuro, e investimentos de suporte à marca, nada anormais, tá? Mas o grande chunk, o grande pedaço que explica essas variações são, de fato, os despesamentos de software, uma sazonalidade acima da média, e os efeitos da Argentina, seja em 23 ou em 24 também. Com isso, eu passo para o Gui. Obrigado, João. Joe, obrigado pela pergunta. Bem, sobre a Avon Internacional, acho que basicamente é um pouco do que a gente tem falado já para o mercado nos últimos trimestres, e um pouco também do que a gente soltou no fato relevante aí de 2 semanas atrás, né, que a gente está considerando alternativas, Joe, nesse momento. Eu acho que, basicamente, a gente
tem falado muito, né, sobre essa jornada aí de basicamente 2 anos e meio, né, que começou em julho de 2022, uma jornada que às vezes até frustra o mercado, né, dado as comparações difíceis, tanta mudança, tanta coisa acontecendo, tanto one-off no resultado, mas que é consequência de uma transformação grande que a gente tem feito na companhia, né? E o último pedaço, basicamente, dessa transformação é a Avon Internacional. A gente fez, obviamente, teve, obviamente, ano passado o Chapter 11 voluntário da Avon Internacional, que foi um passo importante que a Avon decidiu fazer, para justamente preparar esse ano para a gente realizar a separação. Agora, em termos de alternativas, Joe, o que eu posso falar é que tudo está na mesa, né? Então, igual você falou, a gente tem, obviamente, a gente está aberto e tem conversa sobre um potencial divestment, uma potencial venda. Falamos isso, inclusive, no Fato Relevante. Seguimos hoje negociando sem exclusividade, seguimos hoje falando sem exclusividade, mas a venda é uma alternativa. Existe uma potencial alternativa também de junção com alguém, igual você falou, né, de um partnership com alguém para tentar acelerar essa reestruturação e, obviamente, minimizar a saída de caixa. Mas assim, o fato é que quando a gente olha para frente, a gente repete o que a gente tem falado, a gente não vê hoje sinergias da Avon Internacional com a Avon América Latina. Por mais que, eu repito, né, a marca da Avon na América Latina é um ativo importante para a gente e é um ativo que vai ser considerado em qualquer uma dessas alternativas, seja ela qual for. Perfeito, muito obrigado, JP Gui. A nossa próxima pergunta é de Dani Yeager, da XP. Por favor, Dani, pode prosseguir com suas perguntas. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minhas perguntas. A primeira é um pouco um follow-up aqui nessa dinâmica de rentabilidade. Eu acho que, no fim, esse, né, foi o principal debate e ponto de dúvida. Vocês comentam qualitativamente que a margem ela teria melhorado ex-Argentina. Eu acho que seria legal se vocês pudessem, talvez, nos dar o quanto que teria melhorado para a gente entender, talvez, como pensar nessa margem para frente, né? Porque esse melhorar ano contra ano, a gente não sabe em termos de ordem de grandeza, ou de repente direcionar um pouquinho a gente. Eu acho que isso ajuda a pensar para 2025 o que a gente pode assumir de rentabilidade para a companhia. Minha segunda pergunta, ela está relacionada a Onda 2. Eu acho que seria bacana ouvir um pouquinho, vocês já comentam desse kickoff, né, de México-Argentina, a gente tem tentado acompanhar bem de perto, né, esse movimento. Primeiro, se vocês já puderem trazer alguns talvez, primeiros sentimentos, principalmente ali no México, né, por conta da mudança tão relevante. A gente viu que teve um pouco de ruptura de produto, até pode ser um copo meio cheio, né, muita demanda pelo produto, pelos lançamentos que vocês têm feito, mas se vocês pudessem talvez trazer um panorama um pouco desses primeiros sinais. Eu sei que ainda é cedo, mas já é bacana para a gente entender, principalmente dado que as consultoras tiveram que meio que aderir, né, ao novo modelo. Então, acho que seria bacana vocês pudessem trazer algum update nesse sentido, e também se pudessem trazer um pouco de cor em relação a como a gente pode pensar em termos de custo de transformação, né? Principalmente dado que parece que parte, né, dos custos relacionados à Onda 2 no México e Argentina já foi antecipada aí no quarto tri. O quanto que a gente pode imaginar aí para 2025, se ainda é aquela expectativa de que ele seja menor, né, ano contra ano, enfim, qualquer também cor nesse sentido, acho que nos ajuda aqui do nosso lado. E se eu puder abusar muito rápido em relação à dinâmica da simplificação da companhia, né? Um ponto que eu vi algumas pessoas preocupadas é em relação ao próprio mandato, né, do Fábio, principalmente, e você também, Gui, né, nessa simplificação. Então, entender o que vocês veriam, talvez mais até para o Fábio, como a conclusão desse processo, né? Eu vi alguns preocupados que vocês poderiam eventualmente sair antes disso ser devidamente concluído. Então, entender o que é o endgame do mandato, quando que vocês vão entender que entregaram o projeto que lhes foi dado, e talvez mais para o Fábio do que para você, Gui. Acho que seriam essas três. Obrigada.
Oi, Dani, é o João Paulo aqui. Eu vou pegar suas primeiras perguntas referentes à operação e depois passo para o Fábio e para o Gui comentarem sua última pergunta, tá? Então, rentabilidade, com as limitações para a gente não passar nenhum tipo de guidance aqui, eu vou de trás para frente, né? Nós estamos comprometidos à expansão da rentabilidade da empresa aqui na América Latina, ano contra ano. Então, é para isso que estamos trabalhando, estamos confiantes em relação a isso. Falamos do gross margin, né? Que teria expandido ex-Argentina, ou melhor, que expandiu, de fato, ex-Argentina, e foi bastante material. Se você olhar o ritmo de expansão dos trimestres anteriores, a expansão no quarto trimestre ex-Argentina, ela não foi exatamente igual a dos trimestres anteriores, mas foi bastante substancial, tá? Não tô, não vai chegando, vai se aproximando ao ritmo anterior, é, ainda que tenha sido menor. Então, só para dizer que a gente continua tendo rentabilidade como um direcionador fundamental, assim como a geração de caixa. Falando da onda 2 no México e na Argentina, realmente essa abordagem fatiada tem sido muito positiva, né? E leva em conta todos os aprendizados que tivemos nos países anteriores, além das peculiaridades de cada um desses países. Vocês sabem da delicadeza que havia no México com relação ao modelo multinível. E o sentimento tem sido muito bom, né? Eu tenho que dizer que nós estamos positivamente surpreendidos com todas as reações que houve dentro da rede. Nosso foco na preparação foi nas consultoras, para que elas se sentissem apoiadas, e, portanto, as mudanças na estrutura comercial foram bastante atenuadas, né? E as consultoras estão sendo bem ativas, receptivas às mudanças, fazendo bons negócios. Então, nós estamos chegando no momento, estamos nos aproximando ao momento da integração efetiva, numa situação bem mais confortável do que nós imaginávamos originalmente, tá bom? Finalmente, custos de transformação. Esse ano ainda existe muito custo de transformação, apesar da gente já ter feito muita coisa, ainda tem muita coisa por fazer. A gente tem fábrica ainda por terminar a operação aqui em Interlagos, no Brasil, ainda tem as atividades comerciais no México e na Argentina, tem sistemas apoiando toda essa infraestrutura. Então, esse é um ano em que a ordem de grandeza dos investimentos de transformação ainda se manterá, tá bom? Espero que com isso eu te ajude um pouco nas tuas estimativas, na modelagem, e passo então para o Fábio, tá? Obrigado, João. Só lembrando que a Argentina causa uma distorção que incomoda a todos nós aí quando tira, coloca, inflação e tudo mais. Mas, enfim, indo à sua pergunta especificamente, queria primeiro lembrar que no caso do mandato da Avon Internacional, que continua sendo um ativo com o qual a gente está buscando alternativas, para o qual a gente está buscando alternativas estratégicas, que a gente está com um forte programa de redução do consumo de caixa, né? Então, medidas importantes, ou seja, não estamos parados na espera de vamos ver o que acontece na linha daquilo que o Gui já comentou, mas sim cortamos muitos investimentos, custos e tudo mais, no sentido de que o consumo de caixa seja substancialmente menor do que aquele que aconteceu no ano passado e retrasado. Então, continua em paralelo, né, enquanto a gente busca uma solução estratégica definitiva. Falando ainda do mandato, né, acho que a coisa boa é que a gente teve no final das contas de tudo isso, né, a situação financeira da empresa hoje é muito mais saudável, né? Quando eu leio nos jornais, nas análises de vocês sobre as empresas endividadas e a taxa de juros no Brasil, enfim, que todos sabemos, a gente fala, puxa, que bom que nós não estamos nessa situação, que bom que a gente endereçou o problema antes dessa alta taxa de juros, né? Então, acho que dá fôlego, e esse é um ponto que eu tenho chamado a atenção, para que a gente retome alguns investimentos, né? Eu tinha uma preocupação grande lá atrás, eu lembro que em 2022, talvez eu tenha comentado já,
uma coisa que me assustou quando eu ainda não tinha sido mandatado, vamos dizer, para isso, né, de que o João Paulo vivia me dizendo que estava cortando investimentos em marketing, em TI, e isso me assustava. Isso me levou a conversar com os fundadores para dizer, olha, nós vamos acabar, desculpa a expressão aqui, prejudicando a Natura numa extensão talvez irreversível. A gente não pode fazer isso, né? E foi ali que começou toda essa história de, olha, como é que a gente protege isso e, em algum momento, retoma o patamar de investimentos necessário para que a empresa tenha sua competitividade, seja na questão de TI, seja na questão de marketing, seja na questão de prazos, né? Porque a gente, até pela pressão que o Gui e eu colocávamos, e o João Paulo, obviamente, sempre ombro a ombro conosco, de redução no consumo de caixa. Portanto, não flexibilizávamos contas a receber, quando o concorrente fazia prazos, né? Então, a gente teve a oportunidade de fazer isso. Então, tudo para dizer que a gente está interessado. Com relação ao mandato, especificamente, eu nem sei se ele não está concluído ainda, mas eu acho que o mais importante, eu tenho um comprometimento total com a empresa, né? Quer dizer, se o mandato, a execução disso, deixa de depender mais de mim e passa a ficar mais nas costas do João Paulo, no bom sentido, porque é ele que toca a operação, né? O meu comprometimento é total e vai continuar por bastante tempo. Não tem nenhum plano que não seja continuar colaborando com a empresa. Tá? E você quer complementar? Obrigado, Fábio. Acho que é isso mesmo, Dani. Você falou, né? Qual momento vocês acham que fizeram a parte, que o mandato está concluído? Acho que nenhum executivo acha que o mandato está concluído, né? Sempre tem que abrir gap para fechar gap, e abrir gap para fechar gap. E acho que igual o Paulo igual o João Paulo e o Fábio falaram, a gente continua, a companhia hoje tem acho que uma mudança cultural importante comparada a 3 anos atrás. Acho que isso é importante também, né? Que por mais que talvez o João falou, a gente também saiu um pouco frustrado com esse monte de casca de cebola que a gente tem que descascar e explicar, e obviamente o resultado em si não foi o que a gente esperava. Existe uma cultura hoje na companhia muito diferente de 3 anos atrás. Obviamente, o core da cultura, que é o bem-estar bem, que é a Natura sempre vai ter isso, e isso não vai mudar, mas hoje existe uma cultura de atingimento, uma cultura de margem, uma cultura de fluxo de caixa que já está encrostada, acho que por tudo que a gente passou nos últimos anos, muito forte na companhia, né? Então, isso é muito importante também. Tá excelente. Desculpa, se eu só puder só ter certeza que eu entendi um ponto só do João Paulo, a ordem de grandeza do custo de transformação se mantém em 2025 ou os custos se mantêm, mas não no mesma magnitude? Bom, a gente não abre exatamente, né, Dani? Mas, assim, tem bastante coisa para fazer ainda em 25, tá? Esse é o que eu queria te contar. Aproveito que você reconectou aqui para construir só um pouquinho mais de detalhes sobre rentabilidade, sobre o comentário que o Fábio acabou de fazer. Nós voltamos a investir em apoio às marcas e vamos continuar investindo em investimentos estruturantes, em sistemas, em omnicanalidade, pesquisa e desenvolvimento, que era necessário, como o Fábio marcou, né? Então, vocês poderiam argumentar, né? Poderia argumentar que isso é uma pressão em cima da margem, de fato é, mas sem falar de câmbio, inflação. Por outro lado, eu quero lembrá-los que, puxa, a onda 2 no México e na Argentina ainda vai entrar. A onda 2 é direcionador de ganhos de margem importante. A logística do Brasil acabou de ser fusionada e os pedidos combinados ainda tem eficiências para ser capturado. Ainda tem sistemas sendo eliminados, que traz eficiências de G&A, sem contar que a força da marca, particularmente a marca Natura nesse momento, nos dá espaço de ajustes de preço e investimentos promocionais para manter ou expandir, em alguns casos, as nossas margens. Então, só queria colocar em perspectiva que, se de um lado a gente investe mais para a saúde do negócio, por outro lado, a gente ainda tem fontes de eficiência importantes para
nos dá essa confiança que eu estou querendo passar para vocês sobre a jornada de expansão e que ela deve continuar em 25, tá? Obrigado, Tá Dani. ótimo. Muito obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta é de João Pedro Soares, do Citi. Por favor, João, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Bom dia aí. Eu tenho 2 pontos aqui, 3 pontos, na verdade, relativamente rápidos. Primeiro é em relação à margem bruta, e vocês comentam alguns efeitos aqui. Acho que é importante a gente tentar separar o joio do trigo aqui, entender assim. Teve um efeito aqui de a atividade comercial um pouco mais tarde, tem efeito de mix, tem efeito dos presenteáveis, tem efeito de Argentina. Então, tentar entender assim, o que a gente deveria imaginar aqui de efeito mais recorrente, como é que a gente deveria imaginar essa margem bruta mais recorrente, e entender um pouco a dinâmica para 2025, em termos de precificação, né, repasse de custo. Acho que é importante a gente entender o que dá para também capturar de eficiência aqui em margem bruta. O segundo ponto é em relação a essa discussão de Avon internacional. Só queria olhar um pouco pela ótica do fechamento. A gente tem uma estimativa, né, que a gente olha nos dockets, de um montante de, se não me engano, 60 a 110 milhões de dólares que custaria para fechar os mercados não core, que hoje são os mercados que mais queimam caixa, né? Então, eu queria olhar um pouco, explorar um pouco esse ponto com vocês, né? O que vocês estão olhando em relação a isso, né? Se dá para gerar valor, talvez continuando realmente algumas operações que hoje não são rentáveis, que hoje queimam caixa. Como é que a gente olha essa equação? E por último, pessoal, desculpa também abusar, mas assim, a gente olhando a alavancagem ajustada de 0,86 vezes, dá espaço ainda para pagamento de dividendo quando você pensa na estrutura de capital ótima aí de uma vez e meia. Queria explorar um pouco com vocês essa discussão aqui de estrutura de capital também. Obrigado. João, aqui também é o João. Falo da margem bruta e depois passo para o Gui para as suas demais perguntas, tá? Então, margem bruta, os efeitos. Primeiro, o quarto trimestre tem sazonalidade de margem bruta, por conta das campanhas de Natal, fundamentalmente, um pouco de Black Friday. Então, sempre é um pouco mais baixo a margem bruta do quarto trimestre, é um efeito sazonal. Adicionalmente, nesse quarter, a nossa performance em presentes foi muito boa, o que tem uma pressão de mix, se você quiser, pelas margens de presenteáveis no quarto, tá? Eliminado esses efeitos, vamos ao tema da Argentina. Então, já considerando os efeitos de sazonalidade, comparando o Q4 contra Q4 do ano anterior, sim, não fosse a Argentina, a margem bruta se expandiu de forma significativa year on year, tá bom? Então, espero que te ajude e eu passo para o Gui. Obrigado, JP, e oi, João. Espero que esteja tudo bem por aí. Tocar um pouco aqui na questão da Avon internacional, depois a gente fala da estrutura de capital. Bem, o número que você tem acesso no Docket realmente é um número que a companhia trabalhou com advisors, né, para calcular esse fechamento desses mercados. Que não geram caixa, e dois, que a gente vê que a gente tem um right to win, talvez um menor, né, nesses mercados, e daria esse range que você comentou aí, né? E é uma opção. A gente continua, de novo, acreditando que a marca Avon ela tem valor fora da América Latina. A gente vê essa marca de mais de 100 anos aí continuando com importantes contribuições e até com um potencial crescimento de receita importante em alguns países que tem esse potencial, né? Mas muitos países, obviamente, a gente não vê esse right wing, né? E obviamente, uma das razões, João, que a gente, acabando a exclusividade, a gente não renovou, e, de novo, a gente continua negociando, né? Eu falo isso e repito, mas é porque a gente quer também acelerar essas agendas, né? A gente quer acelerar a agenda de transformação. O que está acontecendo já nesse primeiro TRI, na Avon Internacional, em termos de corte de custos, eu sei que a gente fala bastante sobre isso já há algum tempo, mas
Essa onda que está acontecendo aqui, ela não aconteceu nunca no passado, tá? O que a gente está fazendo agora no primeiro tri desse ano, tá? E, obviamente, a gente não tem na exclusividade, a gente pode também começar a trabalhar em potencial fechamento, potencial venda de países específicos, etc, etc, né? De novo, a gente ainda acredita que a marca tem um potencial importante em alguns países, mas a gente vê que em alguns outros países o nosso right to win não é tão grande, e esses países, obviamente, se não houver um deal estrutural a ser anunciado, a gente vai tentar acelerar o máximo possível nos próximos meses, tá bom? Sobre a estrutura de capital, João, ainda bem que você comentou um pouco aí sobre o valor, né? Obviamente, a alavancagem desse trimestre, quando você olha a olho nu, muito impactada pelos one-offs do EBITDA, especialmente os one-offs causados pelo capítulo 11 da Avon Internacional, né, que impactaram bastante tanto o numerador com caixa, quanto o denominador com EBITDA, né, e obviamente o EBITDA tendo um impacto importante nesse negócio. E obviamente, quando você pensa nessa alavancagem a gente nunca gosta de falar ajustada, né, mas quando você pensa na alavancagem tirando esses one-offs, potencialmente teria espaço, né, para a gente subir para a nossa alavancagem ótimo, né? Mas, tendo dito isso, a gente acredita que tem passos importantes que a gente tem que cumprir antes de voltar, né, a pagar dividendos no curto prazo, e dar essa confiança para o mercado, justamente, né, que, obviamente, a companhia tem uma forte geração de caixa e tem uma forte expansão de margem de EBITDA going forward, que a gente está confiante, igual o João falou, né? Então, acho que isso é importante nesse sentido. E só para terminar aqui, João, claro que a Natura no passado sempre foi uma companhia que todo mundo sempre viu como uma boa geradora de caixa. Estou dizendo isso antes dos deals de M&A, né? Antes da The Body Shop, antes de 2017, etc, etc. Sempre viu como um bom dividend play, né? Uma companhia que pagava grande parte do lucro que gerava, né? Mas quando eu olho agora, né? Isso aqui, obviamente, acho que é um ponto importante. Quando eu olho agora na geração de valor para acionista, né? No médio prazo, e aqui não estou dando nenhum tipo de guidance, só estou tentando ajudar o mercado a pensar um pouco, eu vejo uma geração muito maior vindo de uma expansão grande desse EBITDA, de 1,8 bi reportado que a gente está colocando aí, uma expansão muito grande desse número, do que um dividend yield no médio prazo, né? Obviamente, de novo, isso não impacta, não impede que a gente possa voltar a pagar dividendo no curto e médio prazo. Mas quando eu olho realmente o Total Shareholder Return no curto e médio prazo, ele está muito mais weighted na história da Natura hoje, na geração nessa expansão de margem, e de novo, o Q4 ele teve one-offs importantes, e teve também uma meia-culpa aqui nossa também, que obviamente poderia ter sido melhor em alguns países, que obviamente o João e o time já estão trabalhando, mas esse vai ser a alavanca principal no curto e médio prazo. O que, de novo, não impede um dividend yield, mas, obviamente, a expansão de EBITDA vai ser um key lever nessa história. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Eu tenho um follow-up aqui, mas depois eu faço off do pouco. Já abusei aqui do espaço. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Vinícius Preto, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu tenho um follow-up nesse comentário da Avon Internacional, Gui. Eu queria entender melhor se essa agenda de fechamentos de geografias deficitárias, ela já começa agora, e se sim, quanto vocês estão dispostos a investir nessa agenda, ou se ela depende primeiro de assim, vocês não verem um desfecho tão provável no desinvestimento completo da operação, e aí sim decidirem começar a olhar um pouco mais para essa parte da agenda deficitária. E um segundo follow-up, a gente recebeu muitas perguntas aqui mesmo durante o call sobre a questão da margem bruta e a margem EBITDA. Tinha uma impressão que assim, a gente viu uma expansão relevante nos últimos trimestres e esperava um patamar
bastante maior no quarto tri. A gente entende alguns desses aspectos, como o mix mais promocional, o mix mais de presenteáveis no quarto tri, mas a dificuldade está em entender assim, o que é o nível recorrente. Talvez a base de comparação que a gente estava olhando no passado, que estava, de certa forma, um pouco inflada pela questão da Argentina, e o nível recorrente para o quarto tri deveria ser menor estruturalmente do que a gente estava esperando, ou se tem mais algum efeito aqui. Se vocês puderem abrir quanto seria esse impacto do mix maior de presenteáveis no quarto tri, talvez já ajudaria bastante. Obrigado. Oi, Vinícius, obrigado. Perdão, João, eu Vai lá, vou falar um Gui. pouco falar aqui da Boa Internacional, foi a primeira pergunta, e daí você toca a segunda. Mas, João, desculpa, Vinícius, falando um pouco mais da Avon, né? Claro que a gente não dá guidance sobre saída de caixa, consumo de caixa, e, obviamente, sobre o que a gente vai fazer primeiro, o segundo, e como é que vai ser esse faseamento, né? A mensagem que a gente quer dar para o mercado caso, obviamente, a gente não tenha uma transação factível, a gente está trabalhando, sim, nesses fechamentos de mercado. Tá? A gente está trabalhando, sim, seja através de fechar com caixa, seja através de mover para o modelo de distribuição, obviamente, sempre visando minimizar a saída de caixa no curto e médio prazo, né? E sempre visando gerar esse valor para o acionista dessa maneira. Mas não é que nós não vamos ficar parados esperando uma transação sair em 3 ou 6 meses, né? A gente vai continuar assim trabalhando, e de novo, eu repito já, o que a gente já começou a fazer, e vamos talvez falar um pouco mais sobre isso no resultado do Q1, mas o que a gente já começou a fazer em termos de transformação de custo na Avon nesse trimestre, e obviamente o que tem no pipeline para trabalhar em relação a alguns países, nunca foi feito no passado, tá bom? João, Gui, desculpa. só completar uma palavrinha aqui, se me permite, e reforçar o que o Gui falou. Na verdade, não dá para a gente ficar parado esperando essas transações, né? A gente acredita que a solução é uma solução estratégica, sem dúvida nenhuma. Mas perguntávamos assim, fica parado esperando isso? Não dá, né? Então, vamos colocar, até porque a empresa ficando mais saudável, até fica mais fácil para outros negócios. Mas o norte principal é baixo consumo de caixa, né? Então, fazer as coisas que podem fazer, onde a gente reduza o consumo de caixa da empresa, ou seja, não tem grandes investimentos, mas mantém a empresa viva, porque também senão vai ficando cada vez mais difícil a solução estratégica que a gente busca. Tá? João, vai lá. Boa, vou tentar ajudar Vinícius e os demais aí na pergunta sobre as margens recorrentes, né? E me ocorreu o seguinte, Vinícius, a gente olhar o full year, né? Tanto margem bruta, margem EBITDA. Então, partindo do full year e partindo da constatação que nós ainda estamos no meio da onda 2, que era um grande vetor de expansão de rentabilidade. Vocês vão lembrar, no começo da história, olhávamos as margens históricas da Natura, fazíamos, né, as inferências sobre as margens da Avon e como as da Avon iriam começar a subir, chegar no meio do caminho, enfim. Então, nós não estamos lá ainda. Não estamos, ainda tem muita coisa para entrar. Por exemplo, o México é o maior país da Avon aqui na América Latina, depois do Brasil, com margens que são baixas, né? Então, tem caminhos ainda. A Argentina, idem, o segundo maior. Então, tem caminhos de expansão grande, ademais das eficiências de DNA que ainda estamos coletando, da simplificação da estrutura societária na região, dos sistemas transacionais, de controle, de contabilização. Então, tem muitas fontes de eficiência ainda por entrar. Então, se a gente parte dessa constatação, que ainda estamos no meio do caminho da captura de valor da onda 2, olhando as médias full year, reforçando nosso comprometimento de expansão, você deveria projetar, acho que pode te ajudar a projetar o que são recorrentes. Agora, também tenho que lembrá-los que isso não é absolutamente linear, não quer dizer que cada quarter
forma absolutamente cravada, nós vamos mostrar as mesmas expansões ou contrações contra o ano anterior, principalmente porque o mato bem alto já foi. Então, agora, na média, você pode projetar que a nossa jornada continua, tá? Por favor. E margem bruta, João, ex-Argentina melhorou, você já enfatizou isso, né? Exato, melhorou bem. João, só posso só fazer mais um comentário aqui da margem bruta, que eu acho que você falou bem, explicou bem a tendência para o futuro, né? Mas acho que essa preocupação do mercado em ancorar essa tendência de margem com o Q4, a gente não vê dessa maneira, né? De novo, por mais que as coisas sejam fluídas, obviamente, e tem que mudar, mas se você pega aqui os três principais impactos, né, na margem bruta. Primeiro a gente falou um pouco de Argentina, mas mesmo a Argentina com todo o impacto que teve de comparação, e obviamente tem razões operacionais como o giro de estoque, que provavelmente vai continuar impactando, né, teve impactos não operacionais importantes, né, como a paralisação na fábrica de Moreno e também impostos one-offs que impactaram o Q4, que não continuam impactando o resto do ano. Quando você pega o mix de categoria, é claro que impactou bastante, e nisso a gente não quebra realmente o impacto de mix de categoria aqui, mas teve um impacto significativo pelo peso dos presenteáveis, igual o João falou, né? O que claro, impacta obviamente na margem bruta, mas ajuda também, obviamente, quando você pensa em receita e revenue management, para continuar melhorando a margem desses produtos através de inovação, vai ser uma alavanca importante para o futuro também, né? E obviamente é um peso maior aí em eventos específicos, e claro que o Q4 com o Natal tem um peso importante nessa questão de mix de categoria. E o último ponto que o João falou, que eu repito também, foi a questão de revenue management e talvez investimentos táticos em preço, né? Isso também é fluido, e de novo, a gente não vê isso todos os trimestres, né? Então teve, de novo, impactos importantes nessa margem bruta do Q4, né, com ou sem a Argentina, né, que você pode pensar dessa maneira, que não necessariamente eles estarão going forward, por mais que o João falou, as coisas não são lineares, mas quando você olha o full year basis, a gente está confiante que tem muita coisa boa para vir ainda, e uma dessas maiores alavancas vai ser, obviamente, a onda 2 no México e na Argentina. Excelente, Gui. Obrigado por ajudar a detalhar aqui. Obrigado, pessoal. Se vocês me permitirem só um follow-up do follow-up, aquele comentário de que a ordem de grandeza dos custos de transformação se manterá chamou bastante atenção também. Queria entender que, eu entendo que vocês não dão guidance, né, mas aquela apresentação que foi feita no início da onda 2 tinha uma trajetória quase que linear de redução do custo de transformação, então esse comentário de que vai se manter, ele chama um pouco a atenção por conta disso. E também quando vocês falam se manterá em relação ao nível fechado de 2024, ou é o patamar do quarto TRI, que foi um pouco acima também dos trimestres anteriores? Vinícius, só quero lembrar que o custo de transformação, eu não estou dizendo que vai ser igual, não vai deixar de ser igual, estou dizendo que ainda é material, mas também tem o próprio efeito do CAPEX para OPEX em software, também está contido no custo de transformação ainda, tá? Tem muita coisa de sistema que nós estamos fazendo ali, também está contido nisso, tá? Mas espero que te ajude. E só aqui rapidamente, Vinícius, nesse ponto também, quando a gente fez aquela apresentação em 2023, né, sobre a onda 2, o mapeamento, né, que a gente tinha de timing é muito fluido, né? De novo, a gente estava esperando que iria ter México já feito em 2024, né? E de novo, a gente já começou com coisas, né, com ações importantes tanto no México quanto na Argentina em relação a isso, mas obviamente grande parte disso vai entrar em 2025, que também vai entrar com melhorias na margem bruta e na margem de EBITDA, né? Então, de novo, a questão é que esses programas, pela complexidade que eles têm, eu acho que, por enquanto, a gente continua muito animado, de novo, muito animado com os resultados estruturantes que a gente vê em todos os países que a onda 2 for implementado, né? Quando você olha, de novo, mesmo o Q4, que teve diversos phases de expenses nesses países, né? Quando você olha o resultado limpo da onda 2,
a gente está muito satisfeito com o resultado. Isso tudo tem para entrar ainda na Argentina e no México ano que vem, mas isso vem, obviamente, com um custo de transformação. E, claro, que eu tenho certeza que o time está trabalhando bastante para tentar minimizar. Perfeito, muito obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é de Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Por favor, Andrew, pode prosseguir. Hi, thanks very much for the question. I was hoping you could talk through some more of the trends for the Avon brand in Brazil. I know you mentioned the more difficult comparison base, but I'm curious items such as how you see the Wave 2 sales uplift balance between the Natura and Avon brands, maybe how you think about the marketing investments going behind Avon, and also if you could just remind how much of a drag there could still be from the de-emphasis of certain products and categories within Avon Brazil. Thanks very much. Oi, Andrew, JP aqui. Ainda tem muito trabalho em andamento para a renovação, o fortalecimento da marca Avon, mas tem algumas tendências positivas, né? Se você pegar o segundo semestre aqui no Brasil, para tentar eliminar os efeitos da transição que houve em 23, né, em setembro, a gente viu um crescimento de 5, 6% da marca Avon no Brasil no segundo semestre, tá? E eu destaco as categorias de maquiagem e rosto, que são fortalezas históricas da Avon, que vem caminhando bastante bem, nós estamos satisfeitos com isso. No último trimestre, fizemos um lançamento importante na perfumaria, né? O Faraway foi relançado aqui na América Latina, no Brasil em particular, com apoio à marca, e vem tendo uma performance bastante relevante. Quando eu projeto 25, a nossa confiança aumenta, porque a gestão da marca Avon para a América Latina foi transferida para cá justamente no final do ano de 24. Nesse processo de separação entre a Avon Internacional e a Natura, nós também concordamos a separação da gestão da marca, tá? Então, a equipe que faz a gestão das marcas e das categorias para a América Latina foi remodelada e tem buscado planos para posicionar a marca justamente em espaços de mercado que são, ao mesmo tempo, complementares à Natura e mais relevantes para a consumidora latino-americana. Então, isso tem feito com que a gente remodele o pipeline de inovação. Então, quando eu vejo essas tendências nas categorias chaves da Avon, a saber, maquiagem e rosto, as primeiras tendências de fortalecimento da perfumaria, e vejo o que foi remodelado no pipeline de inovação, isso nos dá uma confiança que temos um caminho muito promissor de fortalecimento da marca Avon aqui na América Latina. Ainda a ser provado, eu sei que nosso histórico não permite que todo mundo já saia com a convicção que isso vai acontecer, mas há muitos sinais que nos dão confiança, tá? That's great color. Thank you. Perfeito. Eu acho que com isso a gente está encerrando as perguntas. Te lamento, obviamente, ainda tem muita coisa a ser esclarecida, mas a tendência geral tem sido boa e a gente continua super animado. E eu sempre digo que a gente está pavimentando o caminho para que a Natura na América Latina possa desenvolver todo o seu potencial. Algumas pessoas, obviamente, acabaram ficando fora aqui e puseram perguntar, lamento isso, mas, obviamente, a Helena e toda a sua equipe de RI estão à disposição para esclarecimentos, assim como, eventualmente, o Gui, eu ou o João Paulo, tá ok? Pessoal, muito obrigado e um bom dia a todos. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da Natura &Co está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.